Senhoras e senhores, bom dia. Neste momento, inicia-se a cerimônia de inauguração das novas instalações do Fórum Trabalhista de Cubatão. Comporão à frente dos trabalhos Suas Excelências, a senhora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, desembargadora Beatriz de Lima Pereira. A senhora Vice-Presidente Administrativa do TRT2, desembargadora Maria Elizabeth Mostardo Nunes. O senhor diretor deste Fórum Trabalhista, juiz Moisés dos Santos Heitor. O senhor coordenador da Procuradoria do Trabalho em Santos, procurador César Henrique Klug, representando também neste ato a Procuradoria do Trabalho da 2ª Região. A senhora secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, doutora Dione Almeida, representando a seccional. O senhor presidente da subseção da OAB em Cubatão, doutor Antônio Sarraino. E a vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, doutora Alessandra Cristine Bittencourt de Moura. E, na sequência, celebraremos o hino nacional. Mas serve na
senhora presidente registre e agradece ainda a presença das seguintes autoridades: o desembargador Flávio Villani Macedo e a desembargadora Sônia Maria Lacerda, deste tribunal. O senhor juiz Pércio Luiz Teixeira de Carvalho, titular da 5ª Vara do Trabalho de Cubatão, em atuação na 2ª instância. Os juízes e juízas substitutos em atuação neste fórum: Gabriel Gória Branches, Igor Cardoso Garcia e Tâmara Luísa Vieira Razia. O Dr. Rodrigo Lestrade Pedroso, procurador do Trabalho em Santos. A doutora Lucimar Vieira de Faro Melo, do Conselho da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e Região, a ATS. A doutora Cátia Maria Louro Cação Araújo, conselheira estadual da OAB São Paulo. O senhor Cássio Richter Júnior, superintendente executivo de varejo da Caixa Econômica Federal. E o senhor Luiz Rivanildo Muniz Xavier, gerente-geral de rede da Agência de Cubatão da Caixa Econômica Federal. E neste momento, a senhora presidente, juntamente com a vice-presidente administrativa e o juiz Moisés, procederão ao ato de descerramento da placa inaugural das novas instalações deste fórum. E neste momento, a senhora presidente convida a doutora Dione Almeida, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, para se pronunciar pela classe dos advogados. Bom dia a todos. Eu cumprimento as autoridades do Judiciário aqui presentes, na pessoa da nossa presidente, doutora Beatriz Pereira, assim como cumprimento toda a advocacia, nas pessoas da doutora Alessandra Ambrogi, do doutor Sarraino, respectivamente, vice-presidente da AT São Paulo e presidente da subseção de Cubatão. Em nome da nossa presidente, a doutora Maria Patrícia Vanzolini, eu venho desejar bons trabalhos nesse lindo prédio e dizer que nós, a OAB, nós acreditamos num judiciário de portas abertas, mesmo em tempos de tanta tecnologia e do processo 100% digital. Nós acreditamos e nos colocamos à disposição para um diálogo profícuo entre a advocacia e judiciário, tendo em vista que essas duas instituições, elas desempenham um papel fundamental na distribuição da justiça e da nova democracia do país. Nós acreditamos num judiciário que efetive a acessibilidade para o judicionado e nós acreditamos que junto nós podemos construir uma justiça que seja justa para todos. Obrigada, excelentes trabalhos para todos vocês. Para fazer sua saudação em nome do Ministério Público do Trabalho, a senhora presidente convida o senhor procurador César Henrique Klug. Bom dia a todos. Em nome da nossa presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, doutora Beatriz, eu cumprimento todos os presentes, todas as autoridades, os servidores, os operadores do direito. No momento, inclusive, político-social que nós estamos vivendo, é importante a gente registrar a relevância das instituições democráticas, do diálogo, da solidariedade, cada qual dentro do seu campo de competência e atribuições. Todos têm um papel fundamental. O Poder Judiciário, ao lado das funções essenciais da Justiça, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e Privada. E não podemos deixar de esquecer também os operadores do direito em geral, como os professores das universidades, das faculdades de direito, que são nossos primeiros formadores. Muitos de nós que exercemos uma função pública somos também professores, mas muitos professores que são nossas referências
não são autoridades públicas, mas são autoridades naquilo que eles realizam. Então, esse é o momento de inauguração de um novo prédio da Justiça do Trabalho, aqui na cidade de Cubatão, que tem sua relevância na região, sua pujança econômica, todos os desafios a serem enfrentados. E o Ministério Público do Trabalho está à disposição, está ao lado do Judiciário, exercendo suas atribuições, assim, dentro das linhas constitucionais, das atribuições legais, e estamos abertos à advocacia e a todos os operadores do direito para dialogar e para construir uma sociedade melhor para todos. Um excelente trabalho nessas novas instalações, a todos os membros do Poder Judiciário, aos servidores que têm e servidoras, como eu também já fui servidor da Justiça do Trabalho, mas na 15ª região, sabe o papel relevante que tem na construção desse trabalho que é desenvolvido. Então, parabéns a todos aí que são engajados aqui pelas novas instalações e um excelente trabalho a todos. Está prestigiando também este evento o Dr. André Mazeu, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e Região. E a seguir, a senhora presidente convida o senhor juiz Moisés dos Santos Heitor, diretor deste Fórum Trabalhista, para fazer a sua saudação. Muito bom dia a todas e a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Moisés dos Santos Heitor. Sou juiz titular da 4ª Vara de Cubatão. Digo para quem não me conhece, pois estou convocado trabalhando no tribunal e não tenho feito audiências. Mas a Lilian do cerimonial pediu para que eu dissesse algumas palavras. Só 3 minutos, né, Lilian? Bom, quero o que ela não pediu a mim em razão da cor da minha barba. Mas talvez tenha ficado admirada com a pequena quantidade de dígitos na minha matrícula. De qualquer modo, eu e o Dr. Pércio, titular da 5ª Vara, podemos nos considerar testemunhas históricas da Justiça do Trabalho de Cubatão. Aliás, foi o Dr. Antônio José Teixeira de Carvalho, pai do Dr. Pércio, que inaugurou o Fórum Trabalhista de Cubatão, nos idos de 1979. Eu cheguei aqui em 1990, como servidor, há quase 33 anos. Alguns lembram-se disso, a doutora Kátia, a doutora Maísa, a doutora Lucimar, a Virgínia, minha colega oficial de justiça. De lá para cá, muita coisa mudou. Quando comecei, não havia varas trabalhistas, mas 4 juntas de conciliação e julgamento, com 3 juízes por unidade, um juiz presidente e 2 juízes classistas. Usávamos máquinas de escrever, com papel carbono, e havia grande necessidade de carimbos. A realidade do município também era diferente. Cubatão sempre foi uma das cidades mais importantes do estado e do país, principalmente em razão do seu polo industrial e por sediar uma refinaria de petróleo. Naquele tempo, aqui funcionava a Cosipa, Companhia Siderúrgica do Estado de São Paulo, que depois foi privatizada, ainda na década de 1990. Não existia a segunda pista da Imigrantes, o que aumentava a distância entre a Baixada e a capital. Era uma época em que não havia terceirização. A jurisprudência debatia se o vigilante, empregado de um banco, era bancário. Aqui discutia-se leucopenia, doenças decorrentes da contaminação por hexaclorobenzeno e o bócio difuso tóxico secundário. Muitas teses jurídicas começaram aqui, ou foram enriquecidas pelos trabalhos de nossos advogados, juízes e servidores. Responsabilidade subsidiária do ente público, horas de trajeto interno, RMNR, etc. Como testemunha histórica, lembro dos nomes de alguns advogados, hoje já falecidos, que eram bastante atuantes na cidade. Talvez algum de vocês também se recordem. Dr. José Giacomini, Dr. Carlos Simões Louro Júnior, Dr. Arnaldo Felipe, Doutora Maria da Graça Zequeto,
Dr. Marco Aurélio Milani, Dr. Rescala Abdala Elias, e muitos outros de quem devem guardar alguma recordação ou já ouviram falar. Também gostaria de lembrar alguns magistrados que atuavam nessa época e que fizeram parte da história da Justiça do Trabalho de Cubatão. Dr. Paulo Sérgio Espósito, doutora Maria Neurandi Vasconcelos de Andrade, doutora Iracema de Carvalho Costa Manso, Dr. Luiz Carlos Gomes Godoy. Alguns já falecidos, outros aposentados. Vejam que essa lista foi formada a partir de minha lembrança, entre as pessoas com quem trabalhei. E na tentativa vã de evitar injustiças, deixei de mencionar os nomes dos que se encontram na ativa. Com esse mesmo norte, gostaria de mencionar ainda alguns diretores, que alguns de vocês devem se lembrar. Valdir Damião de Souza, Célia Pérez de Oliva, Matilde Lima Mariano, Maria Marta Rosa Vargas Silva, Dirso de Faria. Por meio desses, gostaria de homenagear a todas as servidoras e todos os servidores que fizeram a Justiça do Trabalho de Cubatão ao longo desse período. Quando ingressei, a Justiça do Trabalho de Cubatão contava com 4 unidades. As instalações ficavam na rua 9 de abril, 1811, em um prédio térreo. Havia mais de 3.000 processos por ano para cada órgão judicial, muito embora ocorressem grandes quantidades de acordo na época. Ainda no mesmo endereço foi instalada a 5ª JCJ de Cubatão, em 1994, para dar conta da demanda. Depois, o fórum funcionou na Rua São Paulo, sucessivamente em 2 números próximos. Ali, em 2010, uma das varas foi extinta, passando o fórum a funcionar novamente com 4 unidades. Após, foi necessária a nova mudança de endereço para o Jardim Casqueiro, um prédio amplo com muitos equipamentos. Por essa ocasião, a realidade da região era outra. Os acordos eram uma raridade. O tribunal instalou um SEJUSC para dar o tratamento mais adequado às disputas de interesse. Contudo, ainda assim, em 2017, foi extinta outra vara. Atualmente estamos com 3. A redução do quantitativo de processos, do número de unidades judiciais e a necessidade de menor espaço físico, por conta do processo eletrônico, motivou uma nova mudança de endereço para este local que agora estamos. Um tanto menor, é verdade, mas adequado. Todas essas alterações refletem as mudanças sociais e de mercados que ocorreram em todo o país, e principalmente na região, ao longo do tempo. A inviabilidade do pré-sal, por exemplo, descumpriu várias promessas anunciadas e esperadas. Em 2017, outro exemplo, houve a extinção de mais de 7.000 postos de trabalho em virtude do encerramento da produção de aço na cidade. Hoje, em todos os lugares, há muito serviço prestado, ainda sem uma regulamentação por meio de aplicativos. E a pandemia, que surpreendeu a todos, também modificou as condições de trabalho e emprego. Tudo isso gera reflexos diretos na Justiça do Trabalho, o que é normal. Ainda que não desejável, esse estado de coisas não representa uma tendência, nem tampouco um fim. Representa, isso sim, uma modificação. Novos desafios, novas condições, novas exigências. É fato que a dificuldade do encerramento de litígios por conciliação e as execuções intermináveis em face de empresas inativas ensejam um esforço redobrado de nossas equipes e servidores, já reduzidas, situação que nós sempre esperamos melhorar. Mas o mais importante é sabermos que a Justiça do Trabalho sempre se amolda às necessidades da região, como o aço derretido, no início candente, quase líquido, amorfo, que ocupa todas as reentrâncias de seu molde, para, quando resfriado, assumir seu aspecto final. Essa mudança de endereço representa o atendimento de novas necessidades, e aqui sempre estaremos para prestar o melhor serviço. Muito obrigado. Ouviremos as palavras da desembargadora Beatriz de Lima Pereira, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
dia a todas e todos. Eu saúdo os meus colegas do tribunal que vieram a essa cerimônia, saúdo os advogados, saúdo os representantes do Ministério Público, saúdo os senhores servidores e agradeço a todos pelo comparecimento. É com imensa satisfação que presido a inauguração do novo Fórum Trabalhista de Cubatão, cidade que integra a Baixada Santista, cuja peculiaridade é não ter faixa litorânea. No entanto, possui riqueza hídrica, quer por ser cortada por inúmeros rios, quer pela presença de mangues e igarapés. Não é sem razão que, entre as inúmeras teorias sobre a origem de seu nome, consta a de Rio de Pé de Serra. Há registro de que a presença humana aqui data de 7.000 anos, pela identificação do chamado Homens de Sambaqui. Também consta a presença de índios e jesuítas no povoado de Cubatão, edificado por decreto do ano de 1803. Pela histórica Calçada do Lorena, primeiro caminho pavimentado que ligou São Paulo a Santos, consta ter passado Dom Pedro I rumo ao Grito do Ipiranga. Também consta de sua história a presença dos famosos 5 Manuéis, oriundos do arquipélago dos Açores, com quem tenho relações afetivas, que deram início à plantação de seu produto mais tradicional, a banana. É certo, no entanto, que o povoado não se desenvolveu, sendo incorporado à cidade de Santos como um bairro. Contudo, em 1949, após a construção da Via Anchieta, veio a conquista da emancipação, decorrente do desenvolvimento industrial e comercial. 30 anos depois, como mencionado pelo Dr. Moisés, a Justiça do Trabalho chegou ao município, com a instalação de 2 juntas de conciliação e julgamento em 21 de setembro de 1979. E não posso deixar de registrar que, num tempo um pouco mais recente, e evidentemente sem a importância dos fatos históricos citados, também eu estive aqui. Minha primeira titularidade como juíza do trabalho, em outubro de 1988, se deu na 4ª Junta de Conciliação e Julgamento de Cubatão. As vicissitudes sociais, ambientais e políticas de Cubatão são de todos conhecidas e não há espaço para rememorá-las um dia festivo, a não ser para mencionar que, em razão da união dos esforços do município, do governo do estado, num projeto de preservação ambiental, juntamente com a Organização das Nações Unidas, Cubatão se tornou, na década de 1990, exemplo mundial de recuperação ambiental, com a volta de um símbolo de sua fauna, o exuberante guará vermelho. Esta edificação, iluminada, bonita e funcional, e além de tudo acessível, guarda total relação com a recuperação ambiental de Cubatão e representa preito ao trabalho humano, pois dignifica nossos servidores, advogados e jurisdicionados, que aqui irão concretizar o ideal de justiça. Por isso, por fim, é necessário registrar o reconhecimento ao excelentíssimo senhor desembargador, Dr. Luiz Antônio Moreira Vidigal, em cuja administração foram iniciadas e concretizadas as tratativas para a presente realização. Registrar os agradecimentos a todos que atuaram para concretizá-la. Os servidores da SILAP, a Secretaria da Infraestrutura, Logística e Administração Predial, que hoje aqui está presente, eu posso dizer que representada pelo servidor Marinho, o desembargador Paulo José Ribeiro da Mota, coordenador do Comitê de Gestão de Imóveis, que não está aqui conosco por conta de problemas pessoais, mas a quem eu quero agradecer, os juízes Moisés do Santo Heitor e Pércio Luiz Teixeira de Carvalho, que contribuíram para a idealização e instalação desse lugar.
e ao senhor diretor-geral da administração, que está aqui escondidinho, o Rômulo Borges Araújo. Obrigada pela presença de todas e todos.